Taiwan, ilha, é justamente considerada a mais densamente povoada do mundo. Aqui, em uma área de pouco mais de 36 mil quilômetros quadrados, vivem mais de 23 milhões de pessoas. 36 mil quilômetros quadrados, pouco maior que a Crimeia. Taiwan, por si só, é um território disputado. Sua soberania foi reconhecida por apenas 15 países no mundo, entre os quais não há nenhum influente. Só há Nicarágua, Paraguai, Palau, Nauru e países como Honduras. Mas há um ponto interessante sobre tudo isso. O estado de Taiwan ocupa não só a ilha de Taiwan, mas também várias outras ilhas na região, inclusive algumas bem próximas da China. Mas imagine, além dessas ilhas, também está de olho em territórios russos. Afinal, na verdade, Taiwan reivindica toda a China continental, que é quase 270 vezes maior do que a área da Ilha Ambiciosa. E desse fato, já se conclui que Taiwan também reivindica uma parte da Rússia, nomeadamente a chamada região de Uriankai. Para ser exato, Taiwan se considera o sucessor da última dinastia chinesa Qing. Essa dinastia existiu até 1912 e incluía vastas terras conhecidas como Império Qing. O famoso território de Uriankai também fazia parte do Império Qing. Se for difícil para você lembrar e pronunciar esse nome, pode chamá-lo de forma mais simples, Tuva. É exatamente essa república que antigamente era chamada de Território de Uriankai, e os russos, há muito tempo, chamam os tuvanos de Uriankai. Em 1911, houve uma revolução no Império Qing e o país começou a se desintegrar. Os tuvanos também decidiram se separar e começaram a pedir para fazer parte do Império Russo. O Império Qing não permitia saídas, mas quem ligava para a opinião deles naquela época? A região de Uriankai foi incorporada à Rússia. Em 1914, foi fundada lá a vila de Belotsarsk, que se tornou a capital. Nem todos os russos sabem que Tuva não apareceu imediatamente no mapa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela não fazia parte da União Soviética até 1944. A República Socialista Tuviniana só se uniu à União Soviética durante a guerra. Até esse momento, Tuva era um estado independente, com seu próprio idioma, passaportes, dinheiro como este e outros atributos de um estado completo. Hoje, esse local é conhecido como a cidade de Kyzyl, terra natal do ministro da Defesa, Shoigu, aliás. Tuva foi para a Rússia, mas o Império Qing não reconheceu, mesmo desaparecendo logo após. Taiwan, como sucessor da dinastia Qing, ainda considera Tuva seu território. Aliás, isso está escrito na Constituição de Taiwan. Mas isso, claro, é apenas uma formalidade, distante da realidade. Não se fala de nenhuma reivindicação séria. Recentemente, o embaixador da China na França, Lu Shai, afirmou a um jornalista que Pequim está disposta a recuperar Taiwan militarmente, se preciso. Além disso, ele ressaltou que Taiwan sempre foi parte do território da China e Pequim não tolerará a independência da ilha. E o mundo todo novamente se alarmou, como se isso fosse inédito. E agora de novo, uma nova guerra. Na verdade, não há nada de novo nessa declaração. Ela está longe de ser a primeira e não será a última. Aliás, esses países já estão à beira da guerra há muito tempo. Toda vez que se trata de Taiwan, o mundo primeiro se assusta, depois pega a pipoca e continua assistindo. Foi assim em 1958, quando a China, indignada com o apoio da aviação e da Marinha dos Estados Unidos da América a Taiwan, emitiu o chamado Último Aviso. Todos achavam inevitável a Terceira Guerra Mundial, mas não aconteceu. 7 anos depois, já havia centenas dessas mensagens. O dicionário russo de expressões idiomáticas até ganhou a expressão Último Aviso Chinês. Neste grande documentário, vamos mostrar qual é a verdadeira situação da China com Taiwan e, ao mesmo tempo, explicar por que Pequim considera essa ilha uma província separatista. Vamos descobrir de onde um dos governantes da Ilha Rebelde conseguiu uma verdadeira esposa russa e como ele foi criado pela irmã de Lenin. Vamos cavar ainda mais fundo nas crônicas históricas e olhar para o único rei
pirata da história, cuja dinastia governou Taiwan por 22 anos. Vamos observar o espaço, as alegrias simples do cotidiano, como striptease em funerais, culinária local e crianças dormindo em sacos de dormir nas creches. Vamos começar, talvez, pela modernidade, pelo que, sem isso, o telefone na mão de cada um de nós só serviria mesmo como martelo. Nas últimas décadas, Taiwan permaneceu à sombra da China continental, tanto no aspecto político quanto econômico. O mundo debatia se Pequim conseguiria superar Washington e liderar a economia global. De acordo com um estereótipo comum, a China continua sendo a principal fábrica do mundo, apesar de muitas produções de bens de consumo já terem sido transferidas há muito tempo para outros países da região, Camboja, Taiwan, Bangladesh. No entanto, com o início da pandemia, o foco da atenção mundial mudou um pouco, e foi justamente Taiwan que demonstrou sua importância. Eventos mundiais aumentaram a demanda por equipamentos de computação, eletrônicos domésticos e médicos, que dependem de microchips, de semicondutores. O principal centro de desenvolvimento e produção desses componentes fica em Taiwan. A relevância das empresas taiwanesas na economia global é medida pela participação que possuem em seus mercados. A TSMC foi responsável por 52% de todos os chips produzidos no mundo em 2022. Entre seus clientes estão Apple, Nvidia, Advanced Micro Devices Sony e Intel. As empresas escolhem a TSMC por dois motivos. Primeiro, ela possui a maior fábrica de semicondutores do mundo, o que permite à TSMC atender a qualquer volume. Em segundo lugar, a TSMC está constantemente à frente dos concorrentes. É a primeira empresa do mundo a iniciar a produção de processadores com tecnologia de 5 e 7 nanômetros. Hoje, além dela, apenas a Samsung consegue produzir chips de 5 nanômetros. A TSMC está se preparando para iniciar a produção de processadores com tecnologia de 3 nanômetros até o final de 2022. Os primeiros a testar a nova tecnologia serão a Apple e a Intel. A MediaTek, empresa taiwanesa, lidera a produção de chips para smartphones com 32% do mercado. A UMC está em terceiro no mercado global de semicondutores. A Foxconn emprega 1 milhão de pessoas, sendo a maior empresa de Taiwan e uma das maiores da Ásia. A Toyota, Volkswagen e Ford compram pneus automotivos Maxxis há anos. E além disso, Taiwan também tem uma indústria aeroespacial, algo que é privilégio de pouquíssimos países. A Aerospace Industrial Development Corporation foi fundada há 53 anos, em 1969. É uma empresa estatal que fabrica caças. E a Organização Espacial Nacional de Taiwan foi criada há 30 anos, em 1991. Ela trabalha com a exploração espacial, o desenvolvimento de comunicação via satélite e pesquisas na área de tecnologia aeroespacial. Em toda a sua história, essa organização lançou 6 satélites Formosat. Entre eles, havia satélites para comunicação, sistema de posicionamento global, pesquisa, estudo da ionosfera da Terra e previsão do tempo. E como cereja do bolo, há pouco tempo, Taiwan se juntou à chamada Corrida Quântica. A equipe foi composta por 72 cientistas e 24 empresas. Entre eles, especialistas da TSMC e Foxconn, líderes em semicondutores em Taiwan, focarão em pesquisa de elementos quânticos, computadores e sistemas de comunicação. O Ministério da Economia de Taiwan investirá mais de 11 milhões de dólares em 4 anos para desenvolver computadores quânticos próprios. O Ministério da Ciência e Tecnologia prometeu ainda fornecer mais 8 milhões de dólares ao longo de 5 anos. Segundo-se o jornal taiwanês DigiTimes, a TSMC, maior fabricante de chips do mundo, já antes de 2020, começou a atrair pesquisadores talentosos em computação quântica, oferecendo-lhes um salário 3 vezes maior do que o inicial. A Academia Nacional, Academia Cínica, sediada em Taipei, já conseguiu construir qubits supercondutores, a unidade básica da informação quântica, e possui tecnologias para gerar e ler qubits, assim como para controlar seu estado.
O presidente da academia cínica, James Liao, afirmou que pesquisadores da instituição estudaram por 10 anos tecnologias de computação e materiais quânticos que demandam miniaturização. Essa é a principal força dos chips de silício da TSMC. A situação da cibersegurança também é grave. Segundo o relatório Sociedade Digital 2022 do Instituto Sueco, Taiwan foi o maior alvo de desinformação estrangeira nos últimos 9 anos. Políticos e pesquisadores taiwaneses dizem que a maioria desses ataques vem da China. Claro, eles se intensificaram durante a polêmica visita de Pelosi à pequena ilha em agosto, tanto na forma de tentativas de invasão quanto na forma de desinformação, que se espalhou por plataformas populares de redes sociais como Facebook, YouTube e o Line, que é o equivalente taiwanês ao WhatsApp. O parlamentar taiwanês Wen Qin-yu afirmou que a inteligência de Taiwan registra cerca de 20 milhões de ataques cibernéticos diários na ilha. E embora Taiwan não participe de contra-ataques, ele se defende. Taiwan é uma ilha de tecnologia da informação. Nós entendemos bem de alta tecnologia, explicou ele. Estamos sob esse tipo de ataque há algum tempo, então nossa capacidade de resistir a esse tipo de atividade, nós lidamos com isso muito bem. Se resumirmos todos esses fatos, o que teremos? Graças ao desenvolvimento da indústria tecnológica, Taiwan está entre os 20 países com maior produto interno bruto. Ele supera a Holanda, os Emirados Árabes Unidos, a Suíça e Israel. Nos últimos 30 anos, o produto interno bruto de Taiwan cresceu cerca de 8% ao ano. Na primavera de 2021, a crise da pandemia piorou com uma forte seca na ilha, deixando as fábricas sem abastecimento de água estável. Tudo isso causou uma escassez global de microchips, o que, por sua vez, impactou os preços dos produtos finais. No ano passado, o mercado global de microchips cresceu 26%, atingindo 556 bilhões de dólares. A escassez de chips afetou vários setores, como eletrônicos, eletrodomésticos e indústria automobilística. As maiores montadoras foram obrigadas a parar suas fábricas por causa da falta de componentes. A crise logística, causada pela interrupção das cadeias de suprimentos, trouxe dificuldades extras. Aqui está mais um exemplo ilustrativo. Após 24 de fevereiro de 2022, Taiwan deixou de fornecer microchips acima de 25 MHz para Moscou e Minsk, inviabilizando projetos conjuntos. Nas fábricas taiwanesas eram produzidos chips para os microprocessadores Elbrus e Baikal, desenvolvidos pela Moscow Center of Scalable Processor Architecture Technologies e Baikal Eletrônica, respectivamente. A Moscow Center of Scalable Processor Architecture Technologies está considerando a opção de transferir a produção para a Rússia, porém, especialistas acreditam que será difícil implementar isso num futuro próximo. A tensão global envolvendo Taiwan pode gerar mais dificuldades no mundo. Apenas a sul-coreana Samsung, a japonesa Toshiba, a americana Intel e a chinesa CMIC possuem capacidades de produção fora de Taiwan. No entanto, suas capacidades são claramente insuficientes para substituir os gigantes dos semicondutores TSMC e MediaTek. Um conflito entre China e Taiwan pode causar nova escassez na indústria mundial, especialmente envolvendo a CMIC chinesa. Dificilmente será permitido fornecer produtos para os inimigos ideológicos no Ocidente. Além disso, parte das instalações das empresas taiwanesas fica na China continental, país rival, onde a mão de obra, matérias-primas e recursos são mais acessíveis. Um desses recursos é o gás neon, utilizado no processo de fotolitografia ultravioleta na fabricação de circuitos integrados. Seus maiores fornecedores são a China, a Rússia e a Ucrânia. A última interrompeu completamente a produção de neon desde 24 de fevereiro de 2022. Já nos dias seguintes, os preços na China aumentaram quase 9 vezes. Em caso de conflito amplo entre China e Taiwan, ocorrerá o mesmo problema.
fabricantes chineses provavelmente se recusarão ou serão forçados a recusar o fornecimento para empresas taiwanesas no continente. Até agora, as sanções de Pequim contra Taiwan não são sérias nem afetam muito a economia taiwanesa. A indústria alimentícia e a agricultura há muito deixaram de ter papel fundamental nela. E até mesmo a proibição temporária de fornecimento para a Ilha da Areia, usada na produção de chips, não é tão assustadora. Taiwan já conseguiu redirecionar as compras, principalmente graças à Austrália. Também houve relatos de que as autoridades chinesas proibiram a menção de Taiwan e da República da China em quaisquer documentos de remessa, incluindo aqueles que acompanham o envio de microchips da ilha para o continente, onde está localizada a produção da Apple. Essa prática pode levar ao retorno dos lotes de carga para Taiwan. Nessas condições, o Ocidente intensificou os esforços para desenvolver sua própria produção de microchips. Estados Unidos da América e União Europeia discutem há anos a necessidade de garantir independência tecnológica em relação aos países asiáticos nesse setor. No início de agosto, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, assinou uma lei destinando 280 bilhões de dólares em apoio ao setor nacional de semicondutores. O documento prevê a criação de novos centros tecnológicos no país e já gerou críticas severas. Em Pequim, Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, alertou sobre o risco de violação das cadeias globais de suprimentos. Com essas palavras, algumas disposições dessa lei restringem as atividades normais de investimento e comércio das empresas relevantes na China, assim como a cooperação científica e tecnológica normal entre a China e os Estados Unidos. No entanto, a China possui mecanismos de pressão não apenas sobre Taiwan, que se recusa a se unir pacificamente, mas também sobre toda a economia mundial. Legendas de Matorzok. Qualquer restrição na produção e fornecimento de chips prontos ou de matérias-primas para sua fabricação afetará dezenas de setores e colocará em risco centenas de milhões de consumidores em vários países. Mas, ao mesmo tempo, a própria China também não conseguirá evitar problemas. Ao mesmo tempo, haverá menos oferta de derivados de petróleo, pneus automotivos, alimentos e outros setores nos quais Taiwan se destaca. Analistas afirmam que a liderança chinesa sabe dos riscos de escalada e não tomará medidas drásticas no futuro próximo. E ao que tudo indica, se uma crise em grande escala for evitada, isso pode se tornar um raro exemplo de como a economia, sua realidade e necessidades obrigam os líderes mundiais a moderar suas ambições geopolíticas. No entanto, é impossível compreender profundamente como Taiwan se tornou a Crimeia chinesa sem uma referência histórica. E para entender mais profundamente a questão de Taiwan, vamos cavar até a antiguidade distante. A história das relações entre o continente e a ilha é muito longa e complicada. A primeira referência a ele aparece nas crônicas chinesas Hou Han Shu e Sanguoji, do século III d.C., onde é chamado de Ilha dos Bárbaros Izhou. Na época, era habitada por tribos Gao Shan. Segundo fontes, a primeira expedição militar chinesa chegou à ilha em 230, e nos anos 610, um exército de 10 mil homens desembarcou lá. Após isso, o contato com a ilha melhorou, mas ela só foi oficialmente incorporada à China no século XII. Depois disso, os chineses começaram a colonizar a ilha, e aos poucos foram empurrando as tribos locais para mais longe, nas montanhas. No entanto, sempre havia alguém tentando conquistar a ilha. A partir do século XVI, piratas e senhores feudais japoneses faziam incursões na ilha, tentando conquistar uma cidade ou outra. Mas as forças armadas locais conseguiram resistir com sucesso a todos os visitantes indesejados. É verdade, mas só até certo ponto. Em 1550, alguns navios portugueses passaram certa vez ao largo de Taiwan. Eles imediatamente notaram a ilha e lhe deram o nome de Formosa, que significa bela. Ignoraram a opinião dos habitantes locais e da administração chinesa. Assim, de acordo com a geografia universal, com ilustrações e mapas, era assim que pareciam os habitantes de Formosa.
Ou então, aqui estão os nativos da ilha de Formosa, retratados em uma gravura como caçadores de cabeças e canibais. Em 1622, a Companhia das Índias Orientais holandesa tomou a ilha. E 4 anos depois, os invejosos espanhóis desembarcaram lá. Começou a disputa pelo território. Os europeus dividiram a ilha por quase 20 anos, até que em 1642 a Holanda venceu. Mas 20 anos depois, o equilíbrio mudou novamente. Em 1662, a dinastia Ming, que governou a China por quase 400 anos, entrou em declínio e passou a ser pressionada pelo exército manchu da dinastia Qing. E foi nesse momento que apareceu na história de Taiwan o rei pirata Zheng Chenggong, que os europeus chamavam de Coxinga. Ele ficou tão poderoso que reconquistou dos holandeses uma das nações mais fortes, a ilha onde fundou sua dinastia. Ela governou mais de 20 anos, no século XVII. Foi nesses anos que iniciou a colonização ativa de Taiwan pelos chineses. Coxinga, responsável pela colonização chinesa da ilha Austronésia, pátria de polinésios, filipinos e habitantes de Madagascar, é reverenciado como herói nacional na China e em Taiwan. Aqui estão seus monumentos na China. Em Taiwan, também é símbolo da luta pela independência e homenageado. Por toda a ilha, foram construídos muitos templos e monumentos. Por exemplo, destes e destes. Na verdade, essa é uma história muito interessante de como um pirata conseguiu se tornar rei, e ela merece ser analisada com mais detalhes. No século XVII, Zheng Jilun, um rico comerciante chinês, navegava pelo mar da China Oriental. Desde jovem, ele negociava seda e porcelana, enviando mercadorias da China ao Japão e às Índias Orientais Europeias. Era um comerciante rico e bem-sucedido. Em 1624, ele se casou com uma japonesa, filha de samurai, e teve um filho chamado Zhen Chengjun. Sob o comando desse comerciante, estavam não apenas navios mercantes, mas também poderosos navios de guerra, contados a centenas. Quando o filho do comerciante completou 7 anos, o pai o tirou do Japão, longe da mãe, e o enviou para a China, onde a criança recebeu a melhor educação chinesa e desenvolveu o amor pela poesia e pelo estudo do confucionismo. No entanto, em 1644, os manchus invadiram a China e derrubaram a dinastia Ming, assim como os reinos vizinhos do Tibete, dos turcos e dos mongóis, para criar o enorme Império Qing, que existiu até 1912. Quando os manchus invadiram o sul da China, Zheng Chenggун, conhecido como Coxinga, perdeu ambos os pais. O pai dele passou para o lado dos manchus e a mãe dele, que tinha vindo à China para ver o filho, foi morta pelos soldados Qing. O ódio de Coxinga pelos manchus era pessoal. Ele não perdoou os assassinos de sua mãe, nem perdoou seu pai, que recebeu uma recompensa do imperador manchu Coxinga. Ele herdou a frota da família Zhen, que operava nos estreitos e mares do sul e leste da China. Desde o início, seus poderosos navios de guerra praticavam pirataria na costa sul da China. Gradualmente, cerca de 30.000 soldados e várias centenas de navios se juntaram a Coxing. Os manchus não conseguiam competir com essa enorme frota. No começo, eles pediram ao comerciante chinês para convencer seu filho a se render e desistir, mas a contínua desobediência do filho acabou levando à execução de seu pai. Depois, os manchus impuseram um bloqueio total a todos os portos do sul para quebrar a espinha dorsal econômica da rebelião naval pirata de Coxing. Em resposta, o jovem tentou atacar Nanquim, mas após o fracasso, foi forçado a deixar a China em busca de um refúgio adequado para sua frota pirata. E escolheu Taiwan. Em 1661, ele iniciou sua invasão. Na época, Taiwan estava sob o controle da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Portanto, na época da invasão, a ilha era um importante posto comercial e um elo de ligação entre os mercados do sul da China, Japão e sudeste marítimo da Ásia. As tropas de Coxinga desembarcaram perto da cidadela holandesa de Fort Zelândia, na atual cidade de Tainan. Após um cerco brutal de 9 meses, o governador holandês da ilha de Formosa
perdeu quase 2.000 pessoas e vários navios, e então foi forçado a assinar o ato de rendição e entregar a ilha ao pirata Koxinga, pondo fim a décadas de domínio colonial holandês sobre a ilha. Após expulsar o holandês em 1661, o nobre pirata Koxinga se proclamou governante do reino de Danin em Taiwan, embora nominalmente Koxinga fosse um governante independente de Taiwan. Ele reconhecia o último imperador Yongle da dinastia Ming, e em troca recebeu o título legítimo de príncipe. No ocidente, o reino de Danin ficou conhecido como Reino de Formosa e se tornou o primeiro reino internacionalmente reconhecido na história de Taiwan. Em 1672, quando o filho e sucessor de Koxinga, Zhenjin, firmou um tratado com a Companhia Inglesa das Índias Orientais, ela o reconheceu, assim como reconheceu seu pai, como legítimo e soberano, e o tratava como rei de Formosa. O reino de Koxinga, mesmo pequeno, era muito militarizado e centralizado, gastando muitos recursos para proteger a ilha de invasões manchus e chinesas do continente. Após a morte de Koxinga, surgiu uma verdadeira rivalidade pelo poder entre seus filhos. O terceiro governante de Taiwan, filho mais velho de Koxinga, foi estrangulado pelo irmão mais novo, que assumiu o trono. O próprio reino existiu por pouco mais de 20 anos até 1683 e teve 4 governantes, dos quais 2 eram filhos de Koxinga. Mas, com o passar dos anos, os manchus, unindo-se aos holandeses, conseguiram submeter Taiwan aos imperadores Qing em 1683. A ilha foi novamente incorporada ao império. Por quase 200 anos, ela prosperou, cultivando arroz e chá para vender aos japoneses, e a população aumentou de algumas dezenas de milhares para 2,5 milhões de pessoas. Mas em 1895, após a guerra mal sucedida da China com o Japão, a ilha de Taiwan mudou de mãos novamente e passou para os japoneses. Tóquio passou a investir no novo território, construindo ferrovias, fábricas, usinas e instalações de defesa. Foi o Japão que lançou a base industrial, que Taiwan ainda utiliza parcialmente até hoje. A ilha foi japonesa por 50 anos, de 1895 a 1945, e após a Segunda Guerra Mundial, ela foi devolvida à República da China, que estava em meio a uma guerra civil. Em 1949, a Guerra Civil Chinesa estava no fim, com Mao Tse-tung derrotando as forças da República da China. Assim, o generalíssimo Chiang Kai-shek, seu partido Kuomintang, a administração, o parlamento e simpatizantes fugiram para Taiwan. No total, o número de refugiados foi de cerca de 2 milhões de pessoas. Inicialmente, queriam apenas se esconder, recuperar forças e expulsar os comunistas da China, mas, como não conseguiram, resolveram se fixar na ilha. Eles impuseram rapidamente a lei marcial, derrotaram separatistas taiwaneses e comunistas locais e criaram um forte sistema de defesa contra o exército chinês. Desde então, as relações entre China e Taiwan permanecem tensas e complicadas, com confrontos armados, bombardeios e operações secretas ocorrendo ocasionalmente. Quando Chiang Kai-shek assumiu o poder em Taiwan, instaurou imediatamente uma ditadura e um governo severo. Jiang Jingwu manteve essa retórica, mas depois adotou políticas democráticas, permitindo que, em 2000, Chen Shui-bian fosse eleito o primeiro presidente fora do Kuomintang. Além disso, a economia do país cresceu muito. Mas falarei sobre isso com mais detalhes um pouco mais tarde. Agora, vamos falar sobre as posições mútuas nas relações com a China. Os dois estados não reconhecem a independência mútua, e tanto a República Popular da China quanto Taiwan se consideram únicos sucessores da China pré-guerra. Só 14 países da Organização das Nações Unidas reconheceram Taiwan como Estado independente, a República da China. E as autoridades chinesas continuam insistindo que Taiwan é parte do território da República Popular da China e regularmente enviam aviões de combate para o país vizinho. As relações entre China e Taiwan melhoraram na década de 1980 e avançaram até
1991, autoridades de Taiwan declararam o fim da guerra com a República Popular da China e facilitaram visitas e investimentos chineses. A China propôs o princípio de um país, dois sistemas, permitindo autonomia a Taiwan se unisse à China, mas as autoridades taiwanesas recusaram. No entanto, Pequim ainda mantém sua posição, considerando Taiwan como sua província separatista, que pode ser recuperada à força se necessário. Nas últimas 2 décadas, as relações entre os países mudaram constantemente. Quando presidentes do Partido Democrata são eleitos em Taiwan, as relações pioram, pois defendem independência total. Já se alguém do antigo Kuomintang assume o poder, seus representantes buscam suavizar o conflito e ampliar a cooperação econômica. Em janeiro de 2020, a democrata Tsai Ing-wen foi reeleita e afirmou que o princípio de um país, dois sistemas é inaceitável e que Taiwan é um país independente. Por isso, as relações entre os países pioraram logo. Mas afinal, quais são as perspectivas de reunificação? A China tratou essa questão de forma extremamente radical. Em 2005, o país aprovou uma lei contra a divisão do Estado. De acordo com essa lei, caso haja ameaça à reunificação pacífica dos países, o governo da República Popular da China deve recorrer à força. Até uma tentativa de independência de Taiwan é vista como ameaça. Por isso, Taiwan evita medidas drásticas e não se separa oficialmente da China, mantendo posição intermediária. E mesmo que muitos políticos em Taiwan queiram isso e falem constantemente sobre o assunto, ninguém toma uma atitude decisiva. Embora mais de 70% dos habitantes de Taiwan sejam a favor de conquistar a independência total. A China tem laços econômicos muito estreitos com Taiwan. Legendas. Hoje, 60 bilhões de dólares americanos em investimentos taiwaneses estão na China, e 1 milhão de taiwaneses moram ou trabalham lá. Agora, uma das principais perguntas retóricas: o que os Estados Unidos da América têm a ver com isso? Os Estados Unidos são o principal aliado de Taiwan, fornecendo ativamente armas ao país. Eles também incentivam Taiwan de todas as formas possíveis a declarar independência. Em 2020, o presidente dos Estados Unidos da América assinou uma lei para fortalecer o apoio dos americanos a Taiwan internacionalmente. Após Biden assumir o poder, a política de apoio e o fornecimento de armas a Taiwan continuaram. Em resposta, o governo chinês aumentou a atividade militar no Estreito de Taiwan. E tudo isso, mais uma vez, levou a uma troca de advertências significativas e ao aumento da tensão. Agora, parece que as relações entre os países atingiram seu auge. Pequim ameaça constantemente atacar, se os americanos fornecerem armas e se os políticos locais não mudarem sua retórica. Taiwan se prepara para a guerra iminente, acumulando armas, enquanto moradores se inscrevem em cursos de tiro e sobrevivência. Analistas chineses afirmam que, se uma guerra quente começar, ela será rápida. O país levaria poucos dias para ocupar a ilha, e com sua economia forte, não seria muito afetado por sanções internacionais. A China também se sente confiante, porque os Estados Unidos da América provavelmente não vão intervir diretamente, apoiando Taiwan só com armas e ajuda humanitária. Existe uma opinião de que o sucesso econômico de Taiwan, um dos 4 tigres asiáticos, é totalmente mérito dos Estados Unidos, que inundaram a pequena ilha com investimentos e outros tipos de apoio. Mas é claro, tudo não é tão simples e primitivo assim. Está na hora de vermos como isso realmente aconteceu. Taiwan, assim como a Coreia do Sul, iniciou a segunda metade do século passado entre os países mais pobres da região. A ilha figurava quase no fim dos rankings de desenvolvimento econômico e social. Essas eram as consequências das guerras coloniais e da dependência de recursos externos. Um estado insular sempre é um pedaço apetitoso. Como uma região com poucos recursos, tornou-se uma das potências mundiais após tantas turbulências. Afinal, a economia de Taiwan é considerada uma das mais produtivas e inovadoras. Vamos entender isso. O caminho moderno de Taiwan, ou República da China, começou justamente após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos passaram a investir ativamente na região asiática.
No período de 1950 a 1965, apenas a ajuda financeira e material oficial chegava a 6,5% do produto interno bruto do país, sob o comando de Chiang Kai-shek. Ele era apoiado por se opor ao Partido Comunista Chinês, com quem o Kuomintang travou uma guerra civil e perdeu em 1949, levando para o governo a fugir para Taiwan. Foram exatamente esses 15 anos que se tornaram o período de rápido crescimento econômico do país. Os Estados Unidos investiam dinheiro, forneciam equipamentos e especialistas qualificados. Chiang Kai-shek, por sua vez, instituiu um sistema de partido único que, em sua opinião, permitia resistir de forma mais eficaz ao regime comunista e conduzir o país à prosperidade. Em Taiwan, qualquer ameaça ao Kuomintang era proibida. A imprensa era controlada e reuniões, manifestações ou greves vetadas. Dissidentes eram julgados e executados. As autoridades agiam com rigor, pois, entre 1949 e 1987, vigorou uma lei marcial no país. No início dos anos 50, Chiang Kai-shek continuou a reforma agrária, que encontrou terreno fértil. Cerca de 80% da população, na época, estava envolvida na agricultura e no cultivo da terra. No entanto, eram utilizadas tecnologias ultrapassadas, o que fazia com que a eficiência desse setor da economia de Taiwan permanecesse baixa. Além disso, cerca de 70% dos agricultores arrendavam a terra, gerando tensão social, pois grande parte da colheita ficava com os proprietários. Naquela época, a maior parte dos hectares férteis do país pertencia a um número relativamente pequeno de proprietários de terras. Sim, poderia-se nacionalizar tudo. No entanto, em Taiwan, agiram de forma mais sábia. Bem, na verdade, não foi exatamente por iniciativa própria. Afinal, o algoritmo foi desenvolvido pelo economista americano Wolf Isaacovich Ladzinski, que já havia trabalhado com sucesso em uma direção semelhante no Japão. Grandes proprietários puderam vender terras, parte destinada a aluguel e outra vendida a antigos arrendatários. Na verdade, o esquema era mais complexo, levou mais de um ano para ser implementado, mas de todo modo, a reforma aumentou a produtividade. A terra própria motivava a trabalhar. Os antigos donos de terras permaneceram na região e passaram a investir nas propriedades agora dos agricultores. Isso foi facilitado por uma política fiscal inteligente, que mantinha os negócios existentes e atraía novos empreendedores. O Estado, por sua vez, investiu ativamente em infraestrutura, o que permitiu que os negócios se desenvolvessem ainda mais. A economia do país passou a focar na exportação, enquanto a agricultura se tornou mais eficiente até os anos 1970. Do ponto de vista econômico, Taiwan se aproximou do Japão e da Coreia do Sul, que seguiam seu próprio caminho, mas de forma semelhante. Em certo momento, iniciaram-se passos tímidos rumo à liberalização, mas eram quase imperceptíveis. Chiang Kai-shek manteve-se fiel até o fim. Basear o crescimento econômico só na agricultura é difícil, mesmo com importação constante de tecnologia do Ocidente. Por isso, Taiwan avançou para outra fase de desenvolvimento. Apenas 10 anos se passaram desde o início das mudanças, mas já começou a era local de industrialização. No entanto, se voltarmos ao passado, isso não pode ser considerado uma surpresa. Desde 1948, o país montava rádios a partir de componentes importados. Nos anos 60, Taiwan atendia pedidos do Japão, que exportava os produtos finalizados aos Estados Unidos da América. Novos mercados consumidores impulsionaram o surgimento de mais indústrias tecnológicas no país. Além disso, a eletrônica de consumo começou a ser produzida novamente para o mercado interno, graças ao licenciamento de tecnologias, inclusive do Japão. Além disso, as empresas locais recebiam cada vez mais investimentos diretos de países ocidentais. Um dos problemas estava relacionado ao fato de que Taiwan não produzia componentes. O governo tentava apoiar os fabricantes locais, alterando a legislação para incentivar as empresas estrangeiras a transferirem cada vez mais tecnologias para a indústria taiwanesa. No mercado local, havia várias pequenas empresas que, na época, copiavam tecnologias estrangeiras sem hesitar.
Essa situação foi observada não só nos anos 60, mas também, pelo menos, na década seguinte. Além disso, Taiwan enfrentou o problema de que os produtos fabricados aqui eram de baixa qualidade. Nesse aspecto, o país repetia a história do Japão, que no pós-guerra era considerado um lugar onde se produziam bens de consumo baratos para os pobres. Por isso, por um tempo, os principais mercados consumidores foram os países em desenvolvimento. Mas os recursos obtidos foram investidos pelos empresários locais no desenvolvimento, para a aquisição de novas tecnologias e equipamentos modernos. E já nos anos 60, Taiwan tornou-se um dos 4 tigres asiáticos que demonstravam um desenvolvimento econômico sem precedentes. Nesse clube dos 4 também estavam a Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. No entanto, inicialmente, grandes corporações estrangeiras tinham receio de investir grandes quantias em instalações de produção em Taiwan. O motivo era o seguinte: ninguém tinha certeza de que os investimentos, que eram bastante significativos, se pagariam, pois equipamentos modernos e a presença de tecnologias não garantem alta qualidade. Antecipando isso, o governo de Taiwan investiu em infraestrutura, produção e na formação de profissionais que deveriam permanecer no país para contribuir com seu desenvolvimento. Esse processo foi longo. O ponto de virada aconteceu mais para o final dos anos 60, quando a empresa americana Philco, pertencente à Ford Philco, chegou ao país. Taiwan provou que é possível produzir produtos de qualidade com custos menores. Ela se tornou um dos jogadores na arena mundial, cuja produção começou a migrar gradualmente para a Ásia. Depois, uma estatal fez acordo com a Radio Corporation of America Corporation e obteve os direitos das tecnologias semicondutor de óxido metálico complementar. Os americanos também organizaram o treinamento dos engenheiros futuros. Além disso, as empresas estatais criadas nos anos 60 começaram a ser gradualmente privatizadas, buscando assim aumentar sua eficiência. O Estado atuava como regulador, impedindo o surgimento de monopólios. Ao mesmo tempo, operavam mecanismos já definidos que facilitavam a atração de investimentos, instalação de indústrias e modernização tributária. Os principais beneficiados pela última medida eram os voltados à exportação, seguindo a orientação de Taiwan. Os anos 70 foram uma época de abalos econômicos e sociais para Taiwan. A década começou com a mudança de postura da Organização das Nações Unidas e em 1975 morreu Chiang Kai-shek. Depois, o filho dele, Chiang Tsing-go, conhecido na União Soviética como Nikolai Vladimirovich Elizarov, assumiu a presidência do Comitê e da Comissão Central de Inspeção do Kuomintang. Poucos sabem que os laços de Taiwan com a Moscou Vermelha eram literalmente familiares. Chiang Tsing-go, fundador da Taiwan Independente, falava russo, era casado com uma russa e trabalhou na Uralmesh. Vamos dar uma olhada nessa história impressionante. Para isso, vamos voltar 100 anos no tempo. Às margens do Rio Amarelo, ocorre uma guerra civil entre vermelhos e brancos, o Partido Comunista da China e o Kuomintang. Os primeiros são comunistas, os segundos nacionalistas, mas há poucas diferenças entre eles. Ambos os lados entendem que a China é pobre e atrasada, e que não sobreviverá sem aliados externos. As potências ocidentais e o Japão militarista enxergam a China só como colônia a ser saqueada. Mas ao norte está a jovem Rússia soviética. Em 1923, Chiang Kai-shek, líder do Kuomintang, passa 3 meses na União Soviética conversando com Trotsky e outros camaradas. O interesse dos chefes soviéticos é compreensível. Se agora a China é o quintal do mundo civilizado, isso não será eterno. O país mais populoso não pode ficar sempre entre os excluídos. A base do crescimento industrial são os trabalhadores baratos. Portanto, a China pode e deve se tornar um gigante econômico. Por isso, os bolcheviques se esforçavam para cortejar os camaradas asiáticos. Além disso, Moscou Vermelha era bloqueada pelas democracias ocidentais. E aqui havia um aliado promissor. Após conversar com os russos, Chiang Kai-shek concluiu que o modelo soviético não servia bem aos nacionalistas chineses. Sem um exército moderno, certamente perderiam.
Então, é preciso enviar jovens chineses para academias militares soviéticas. E em 1925, ele envia seu filho para Moscou. Existe também uma lenda mais romântica. Aos 15 anos, o garoto estudava em uma escola de Pequim e lia nos jornais e livros sobre o experimento social dos vizinhos do norte. E ficou tão impressionado com o soft power soviético que decidiu continuar seus estudos na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Independentemente da veracidade desta ou daquela lenda, o poderoso pai aprovou a viagem. Em Moscou, há 100 anos, havia uma crise habitacional celebrada por Bulgakov, e o jovem Tsiantsingo foi acolhido e educado em um apartamento. Anna Ilinichna, irmã de Lenin, dizem que o tratava como um filho adotivo. Na década de 1920, Moscou abriu várias universidades para estudantes asiáticos. Lá, eram educados no comunismo e, ao se formarem, difundiam essas ideias em seus países. Em que sentido? A União Soviética era bem eficiente nisso. Uma dessas escolas internacionais se chamava Universidade Comunista dos Trabalhadores da China. Universidade Comunista dos Trabalhadores da China. Ela ficava na Volkhovka, em frente à então ainda não demolida Catedral de Cristo Salvador. A Universidade Comunista dos Trabalhadores da China foi inaugurada em setembro de 1925, tendo Jiang Jingguo como primeiro estudante, junto de mais uma centena de compatriotas. Na carteira ao lado dele, sentava-se um rapaz chamado Deng Xiaoping. Quem diria que, 50 anos depois, um lideraria Taiwan e outro a China? Todos esses jovens promissores eram monitorados de perto pela Lubyanka. Mas logo houve um contratempo. Na China, Chiang Kai-shek virou ditador, rompeu com os comunistas e iniciou a repressão conhecida como Massacre de Xangai de 1927. Jiang Jingguo imediatamente enviou uma carta furiosa para sua terra natal, condenando o oportunismo do pai e expressando o desejo de permanecer do lado certo da história, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Segundo uma das versões, o próprio Stalin teria chamado o jovem para si e praticamente ditado o texto pessoalmente. No geral, Jingguo permaneceu na Rússia. Para fins de conspiração, deram a ele documentos em nome de Nikolai Vladimirovich Elizarov. Alguns agentes poderiam sequestrar o filho do líder chinês. Após concluir a Universidade Comunista dos Trabalhadores da China, estudou em instituições militares soviéticas. Enquanto isso, a luta interna seguia no Partido da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O apoiador da Revolução Permanente, Trotsky, perdeu e foi expulso. Por outro lado, Stalin se consolidou definitivamente, preferindo a princípio construir o socialismo em um único país. Para que era necessário realizar a industrialização? Para a industrialização, era preciso dinheiro. O dinheiro podia ser obtido vendendo grãos no mercado internacional. Mas, primeiro, era preciso arrancar o grão dos camponeses. No início dos anos 1930, Nikolai Elizarov, filho adotivo da irmã de Lenin, participa da coletivização nos vilarejos de Moscou, forçando camponeses a entrarem nos kolkhozes. Talvez, ao lidar com a dekulakização dos camponeses, ele tenha exagerado um pouco. Isso pode explicar por que, em 1932, o rapaz foi subitamente enviado para Sverdlovsk, hoje Ekaterimburgo. Lá, Tsiantsingo trabalhou na Uralmesh. Por um tempo, ele até editou o Jornal da Fábrica, ou seja, dominava bem o russo. Conheceu seu destino, Faina Vakrieva, operária de 18 anos, membro do Komsomol, de Orsha, Bielorrússia. Existe até uma lenda quase fantástica de que o rapaz defendeu a moça em um bairro operário de alguns valentões usando golpes de Kung Fu. Mas então chega o ano de 1937. Desde a época dos bolcheviques e da Revolução Mundial, Zingó ainda tinha amigos trotskistas e por isso foi preso durante o Grande Terror. Mas o destino do jovem foi novamente alterado por Stalin. Nesse período, a Guerra Sino-Japonesa recomeçou e os militaristas de Tóquio avançaram para o interior da China. Stalin entendia que, se eles vencessem, amanhã já mirariam na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e isso poderia ser impedido. Unir o Kuomintang e o Partido Comunista da China em uma frente anti-japonesa. Moscou tinha instrumentos de pressão sobre ambos os lados. Chiang Kai-shek e seu filho foram praticamente feitos reféns. Em seus diários, escreveu: Jingguo não é moeda de troca, não trairei o país por ele.
Mas na realidade, parece que acordos de bastidores com o Kremlin realmente aconteceram. Na primavera de 1937, Nikolai Elizarov foi libertado e viajou com sua esposa bielorrussa para sua terra natal. Em poucos meses, nacionalistas e comunistas chineses fizeram as pazes. Após a Segunda Guerra Mundial, ao derrotarem o inimigo comum, os chineses vermelhos e brancos voltaram a se enfrentar. Chiang Kai-shek e o Kuomintang fugiram para a ilha taiwanesa da Crimeia. Os cargos-chave no novo estado foram ocupados por seu filho, no 24 Park Seg. Em 1950, Jian Jinggu assumiu os serviços secretos taiwaneses e passou a reprimir todos os inimigos do Kuomintang. Provavelmente, ele se inspirou nas repressões soviéticas, que viu de perto. O filho da irmã de Lenin virou vice-primeiro-ministro e depois primeiro-ministro sob o pai presidente idoso. Liderou Taiwan capitalista com repressão à oposição e rápida industrialização, quase em estilo stalinista. Em 1978, após a morte do pai, Jian Jinggu tornou-se presidente. E uma nova reviravolta. O antigo inspirador das repressões realizou a democratização, permitiu a atividade de outros partidos, libertou opositores das prisões e faleceu em paz em 1988 de culpa. E a esposa bielorrussa, Faina Vakreva, ela só exerceu o papel de primeira-dama? Ela estava desconfortável. Falava chinês com forte sotaque, mesmo tendo do nome Jian Fangliang. No geral, ela não se envolvia com política e até recusou ter empregados nos apartamentos presidenciais. Ela sobreviveu ao marido por 16 anos, viu a chegada do século XXI e foi enterrada com honras de Estado em Taiwan. Ela e o marido ainda são respeitados na ilha, pois durante o tempo deles, a república não reconhecida prosperou. Após a morte de Jian Jinggu, o cargo de secretário-geral foi assumido por Li Denghui, que iniciou uma transição ainda mais ativa para uma sociedade democrática. Apesar de conflitos e confrontos, o processo não foi sempre tranquilo. A liberalização impactou a esfera sociopolítica e a economia, facilitando muito a atração de capital. As mudanças impactaram importações e outras áreas. Em 1987, com apoio do governo, foi criada a Taiwan Semicontract, a Manufacturing Company, TSMC, que por um tempo se tornou a primeira empresa do mundo cuja única especialização era a produção de semicondutores. Em 1989, ela recebeu grandes investimentos e abriu uma nova unidade de produção. A Foxconn, fundada ainda em 1974, construiu sua primeira fábrica na China, em 1988. Nesse mesmo ano, surgiu a 1989, foi o ano de fundação da ASUS. Em 1990, a Quanta Computer, fundada em 1984, entrou na bolsa e o negócio familiar Multitech, em 1987, se transformou na Acer. Claro, isso está longe de ser tudo. O importante é que nos anos 80, Taiwan, desenvolvendo sua própria economia em um ritmo incrível, conseguiu não criar dívidas externas. Uma situação semelhante ocorreu com Singapura e Hong Kong. Na ilha, o orçamento era controlado de forma eficiente, uma política monetária competente era implementada e o aumento do bem-estar levava a novas mudanças na estrutura política. A tal ponto que, em determinado momento, o próprio partido Kuomintang acabou se tornando oposição. Mesmo a crise de 1997 não afetou muito as economias dos 4 tigres asiáticos, sendo que as economias de Taiwan e Singapura foram as menos impactadas. Isso só foi possível por processos internos, estruturados e vontade de manter os negócios independentemente das circunstâncias. Uma nova força começou a pressionar os tigres. China e outros países asiáticos em ascensão passaram a atuar mais ativamente. Taiwan estava ganhando pontos devido ao alto nível de educação e qualificação de pessoal. O país continua na lista das economias desenvolvidas do mundo e lutou com sucesso contra as crises econômicas. Primeiro, a região asiática sofreu durante a bolha das empresas .com e depois, em 2008, com a crise econômica. Vamos nos transportar para os dias de hoje, não pela geopolítica, mas pelo olhar de uma pessoa comum.
Pequenas coisas que compõem a identidade única de cada país. Por exemplo, é assim que os taiwaneses levam seu lixo para o caminhão de lixo. E para saber quando isso acontece, o caminhão de lixo toca essa música. O fato é que em Taiwan não existem lixeiras nas ruas. O lixo só pode ser jogado em lugares específicos, como nas estações de metrô ou levado para casa. Aliás, a segunda opção é a mais recomendada, e a maioria dos moradores segue essa regra. Em Taiwan, o lixo só pode ser descartado em sacos especiais aprovados pelas autoridades municipais. Ou seja, você leva para casa sua latinha de refrigerante, separa e coloca no lugar certo. E aí vem a parte mais interessante. Você espera o caminhão de lixo musical chegar. Na época, essa solução reduziu muito a propagação de doenças por roedores e insetos. Tudo o que acompanha os latões de lixo. Sem latões de lixo, não há lixo, pelo menos nas ruas. Outro aspecto interessante é o sistema de contagem dos anos em Taiwan. Ele é diferente do internacional. Sim, claro, nem todos os países do Oriente contam os anos a partir do nascimento de Cristo, mas Taiwan superou todos. O primeiro ano lá é considerado 1912. O fato é que 1º de janeiro de 1912 é o dia da fundação da República da China, que é o nome oficial de Taiwan. E a contagem do tempo é feita exatamente a partir dessa data. Mesmo sem considerar as peculiaridades do calendário, Taiwan, assim como qualquer outro país asiático, é extremamente interessante do ponto de vista culinário. Cada país é conhecido por um prato específico que seus habitantes mais gostam. E para Taiwan, é um tipo especial de tofu fermentado. O petisco literalmente se chama tofu fedido na tradução. O nome é adequado, pois muitos dizem que o mau cheiro lembra queijo azul ou meias molhadas. O tofu é fermentado por semanas ou meses em uma salmoura especial para ser preparado. Sinceramente, eles deixam ele apodrecer muito. A maioria das receitas de salmoura inclui laticínios fermentados, carnes, peixes e vegetais. O tofu fedido tem um cheiro forte que pode se espalhar até 300 metros, mas muitos taiwaneses gostam. Ele geralmente não é vendido em restaurantes. Por isso, se você algum dia vier ao país, vai ter que dar uma passada em alguns dos seus famosos mercados noturnos. Ou então, por exemplo, o que você acha que é isso? Na verdade, claro que não são águas-vivas fritas, são apenas os tradicionais bolinhos de massa. A massa deles é feita de arroz, não de farinha de trigo, como estamos acostumados. Ela, por sua natureza, é transparente, por isso a carne de porco dentro parece bem viva e, graças ao molho, ainda mais sanguinolenta. Aqui vai outra surpresa. Apesar da sua semelhança relativa, isso não é um órgão de alguém, mas sim um molusco comum. Esse camarada divertido é o guidoco, um molusco comum nas costas dos Estados Unidos da América, Canadá e países do Sudeste Asiático. Mas se no continente americano ele não ganhou muita popularidade, os asiáticos simplesmente o adoram, especialmente os japoneses, chineses e taiwaneses. Eles o comem cru, fervido, frito, assado e de várias outras formas. Que tal sopa de sangue? Ela é servida em algumas barracas de comida de rua em bairros residenciais de Taiwan, feita de sangue de porco, carne, macarrão e legumes. É uma iguaria, e muitos vêm de outros bairros só para provar essa sopa na lanchonete onde é feita. Outro prato muito apreciado pelos taiwaneses é o frango defumado. Eles são preparados com a cabeça, que é sempre dobrada para trás antes de defumar. E depois de prontos, são pendurados em ganchos, como se tivessem feito um buraco, o espírito após longas torturas. E aqui estão as cabeças de pato fritas, ou então, essa versão local taiwanesa de pipoca. Ela é assim. Na entrada de pequenos cinemas em bairros residenciais, vendem camarões, moluscos e até frango. Pequenos pedaços de carne ou frutos do mar são empanados e fritos em óleo bem quente, para que fiquem literalmente inchados e depois crocantes ao morder. Também tem esse tipo de fast food de rua à moda taiwanesa, rãs fritas com cerveja. Entre peixes, asas de frango e línguas de pato, há rãs limpas na hora,
fritas e servidas com legumes. Mais uma pergunta. O que você acha que essas moças bonitas vendem nas vitrines das estradas em Taiwan? Na verdade, não é o que muitos pensaram. Elas vendem. Betel é uma noz que cresce na Ásia. Ela contém substâncias especiais que proporcionam uma sensação de euforia. Na ilha, o betel é bastante consumido, principalmente por homens que realizam trabalho físico. São os maiores consumidores desse tipo de goma de mascar. É por isso que o marketing é feito dessa forma. As garotas tentam ao máximo focar no seu público-alvo: pedreiros, caminhoneiros, taxistas. As autoridades já criaram leis proibindo que vendedoras de betel se vestissem de forma ousada. No geral, não conseguiram proibir totalmente esse fenômeno. As garotas ainda vivem assim, e caminhoneiros ainda param para comprar chiclete com elas. Para muitos, Hello Kitty em Taiwan é como Pushkin na Rússia. É tudo para eles. Na verdade, nem é deles, porque a marca é originalmente japonesa. Mas os habitantes da ilha gostaram tanto dela que aqui a concentração de Hello Kitty por metro quadrado é até maior do que no próprio Japão. Eles colocam em praticamente tudo, de aviões até vinho e vodka. Falando de esportes, os esportes americanos são populares em Taiwan. Por exemplo, os locais gostam de rugby americano. E eles ficaram tão bons no beisebol, que é popular nos Estados Unidos da América, que ele praticamente se tornou um esporte nacional por aqui. A seleção infantil de Taiwan é considerada a mais forte do mundo. Os jogadores de beisebol da ilha são tão bons que, em número de títulos conquistados em competições internacionais, superam o Japão, que vem logo atrás em 2 vezes. Em países com grande população, mas pequena área, como Japão e Taiwan, a construção de edifícios altos é a solução mais eficaz, e levando em conta que uma parte significativa do território desses países é composta por montanhas. Cidades compactas são meta central do desenvolvimento urbanístico. Áreas montanhosas geralmente têm atividade sísmica, exigindo atenção redobrada de arquitetos e engenheiros à estabilidade dos arranha-céus. Eles também balançam com ventos fortes, um problema comum em todo lugar. Amortecedores inerciais resolvem esse problema ao reduzir as vibrações do edifício. O maior amortecedor fica no Taipei 101, em Taiwan, a 500 metros de altura. É um pêndulo esférico de 660 toneladas no último andar. Aliás, você pode admirá-lo pessoalmente, por assim dizer. Por causa dele, a estrutura suporta ventos e o topo quase não se move, mesmo em terremotos. Ao mesmo tempo, a parte inferior do edifício foi feita de materiais resistentes, mas flexíveis. Ela, ao contrário, se movia durante o terremoto, mas não se destruía. Mas é claro, o morador da cidade pode se cansar de todas essas paisagens urbanas. Por isso, uma das atividades mais populares aqui é o ecoturismo. Taiwan é um paraíso para os amantes de trilhas e simplesmente para quem gosta de passear por parques ou encostas de montanhas. Aqui foram criadas todas as condições: trilhas demarcadas, hotéis e acampamentos. No geral, é bem parecido com Hong Kong e também possui lugares exóticos e isolados. Por exemplo, a Vila dos Gatos Houghton é um verdadeiro paraíso felino, já que os únicos moradores legais lá são os gatos. As pessoas só servem a eles e garantem conforto para sua vida. E também vêm para ver, alimentar e fotografar. Das maiores minas de carvão em Taiwan, com o avanço tecnológico, a demanda por carvão caiu a zero e as famílias foram deixando Houghton. Um ano após o fechamento da mina de carvão, a vila ficou vazia e teria sumido do mapa, não fossem os gatos. Legendas, por Dima Torzok. As pessoas partiram, mas eles ficaram, vagando silenciosos por casas e prédios abandonados em busca de comida. Moradores das aldeias próximas, ao passarem por Houghton, abandonada, notaram gatos famintos e começaram a alimentá-los. No início, usavam o que tinham, mas depois iam lá só para alimentar os animais. Construíram casinhas para eles, pessoas vinham de longe cuidar dos gatos, e a Vila dos Gatos tornou-se popular entre taiwaneses e depois turistas. Agora, em Houghton, trazem gatos de rua, de todo o Taiwan.
e eles vivem aqui numa boa, pelo jeito como ficam deitados relaxados. No geral, eles devem achar ótimo ter humanos cuidando deles. Agora, falando de tradições, existe uma tradição incomum em Taiwan: striptease em funerais. Ela está em uma zona cinzenta entre a atividade legal e ilegal. É muito mais raro ver algo assim em grandes cidades. O objetivo da dança erótica não é apenas atrair uma multidão, mas também acalmar os enlutados e levantar o ânimo deles. O que ocorre em um funeral varia conforme o grupo presente. Apresentações, geralmente, têm carros especiais com postes no teto para dançarinas de striptease, música, fogos de artifício e palcos iluminados de neon. Esse prazer é caro, por isso, nem todos podem contratar dançarinas eróticas. Por exemplo, há um ano, no funeral de um político taiwanês, convidaram percussionistas, orquestra e 50 garotas seminuas que dançaram animadamente nos tetos dos carros. Em resposta às críticas do público, a família do falecido disse que só queria homenagear a memória dele, que gostava de se divertir. Com as tradições de casamento, também há momentos interessantes. Os casamentos taiwaneses são, em parte, parecidos com os nossos. Noivas com vestidos brancos, convidados, restaurante, fotos de casamento, mas há tradições que parecerão incomuns aos visitantes. Em Taiwan, a noiva vai ao altar com dinheiro reservado sob a saia. Costuma-se prender um envelope de pano na liga, próximo às partes íntimas. Geralmente, ele contém pouco dinheiro, mas às vezes é uma quantia boa. Isso simboliza a futura riqueza da família. Com a riqueza está ligada outra tradição. Em nossa cultura, os noivos são cobertos com arroz ou outra coisa, que, segundo a mitologia do casamento, também deve de alguma forma contribuir para a riqueza. Em Taiwan, atrás da noiva, levam uma galinha em panela, hoje muitas vezes de brinquedo ou borracha. E também, em Taiwan, é fácil encontrar um casamento onde, no centro da festa, estão duas garotas simpáticas de vestidos brancos. E isso não é uma pegadinha para o noivo, é um casamento de verdade. Ou talvez 2 noivos. Desde 2019 casamentos entre pessoas do mesmo sexo são legais em Taiwan, primeiro país asiático a permitir essa união. O tribunal autorizou esses casamentos em 2017 e em 2019 foram legalizados. No entanto, os taiwaneses só podem se casar com cidadãos de países onde esses casamentos também são permitidos. Isso é bastante estranho, considerando que a sociedade taiwanesa é bastante tradicional. Moças que namoram estrangeiros geralmente são julgadas e vistas com desconfiança pelos avós. As crianças aqui são criadas para sempre cuidarem dos mais velhos e as mulheres geralmente esperam que o homem seja o pilar da família. É ainda mais curioso, pois mulheres em Taiwan e outros países asiáticos ricos geralmente aparentam ser 20 anos mais jovens que sua idade real. Segue a asiática. Muitas mulheres asiáticas têm a habilidade genética de parecer jovens mesmo aos 45 anos. Mas Taiwan ficou especialmente conhecido nesse sentido quando Lori Shu, de 43 anos, criou uma página nas redes sociais e começou a postar fotos bem comuns. Aqui, por exemplo, ela está com as irmãs. A do centro tem 41 anos e a da direita, 36. E aqui não tem cirurgia plástica envolvida. A receita é bastante comum. Primeiro, o culto à proteção solar, com roupas e protetores solares. Segundo, o colágeno, que aqui é tomado todos os dias, tão naturalmente quanto escovar os dentes. Em terceiro lugar, o vegetarianismo, quase tão comum aqui quanto na Índia, é um estilo de vida saudável frequente. E também os cosméticos do Japão, China e Estados Unidos da América, eles também são amados e usados aqui. E talvez as mulheres taiwanesas com mais de 40 anos pareçam tão jovens porque raramente tentam se tornar mulheres fatais. Mesmo após os 35 anos, elas ainda mantêm certa expressão infantil e, às vezes, até o comportamento. Nem todos gostam, mas às vezes ajuda e a idade não aparece tanto. O governo pressiona os moradores dizendo que o tempo está passando. O país tem uma taxa de natalidade super baixa. Em Taiwan, especialmente em Taipei, autoridades tentam incentivar jovens a se relacionarem
agindo como fada madrinha e casamenteira. Em resumo, o governo cria condições para o início de relacionamentos românticos de várias maneiras. Por exemplo, em Taipei, acontece o speed dating. Esse tema é popular e apoiado na ilha e, periodicamente, eventos desse tipo acontecem nos mais diversos formatos. Em 2020, com as fronteiras fechadas, uma companhia aérea local fez um evento similar no ar, mas cobrou dos taiwaneses mais ricos. A Eva Air vendia passagens para um voo romântico para solteiros. O avião ficou 3 horas circulando no céu, servindo bebidas e pratos preparados por um chefe a bordo, e era possível conhecer uma acompanhante simpática durante o voo. Depois, o avião pousava no mesmo aeroporto, e os casais podiam continuar o encontro em terra. Aliás, falo de quem já encontrou um parceiro, mas ainda está preso na fase dos encontros. Autoridades de Taiwan também estão preocupadas, porque o objetivo final, como lembramos, é que os taiwaneses se casem e tenham o maior número possível de pequenos filhos taiwaneses. Eles inundaram o planeta com microchips, mas têm uma das piores taxas de natalidade do mundo. A população envelhece rapidamente. A universidade local oferece cursos gratuitos sobre relacionamentos, onde jovens aprendem a conviver com o parceiro para manter e desenvolver a relação. Mas é preciso dizer que todas essas artimanhas funcionam pouco. Os taiwaneses não querem ter filhos, na maioria das vezes, ou querem, mas poucos. Ainda em 1951, uma mulher em Taiwan tinha, em média, 7 filhos. Agora, em alguns anos, é pouco mais de 1, em outros, um pouco menos. Claro, isso é estatística. Ninguém tem 1,5 filhos. Normalmente, as mulheres têm 1 filho, e raramente 2. Ter 3 filhos já é marcante. Esse é um problema comum a muitos países, inclusive o nosso, mas Taiwan avançou mais e mais rápido nessa questão. Isso é surpreendente, porque no país até existe um provérbio tradicional. Existem 3 maneiras de mostrar desrespeito aos seus pais, e a mais grave é não ter filhos. Isso acontece porque, em primeiro lugar, ter filhos é caro. O padrão de vida no país é bom. E como costuma acontecer nesses casos, criar filhos de forma digna é caro. O nível de educação também não é ruim. Menos moradores locais querem ter filhos, seguindo o princípio: se Deus deu o coelhinho, dará também o pasto. Primeiro, os taiwaneses buscam o pasto e não ficam satisfeitos com o resultado. A moradia na ilha é cara. Muitos moram com os pais até os 30 anos. E se não moram com os pais, vivem em um apartamento minúsculo. Não faz sentido ter vários filhos, pois não há espaço físico ou vontade nessas condições. As autoridades locais, claro, estão um pouco em pânico e tentam fazer algo a respeito. Por exemplo, no país existem bons benefícios. O benefício para crianças de até 2 anos é de cerca de 3,5 mil dólares locais. Isso equivale a cerca de 10 mil rublos. O bônus infantil é de 20 mil dólares locais ou 55 mil rublos. Existem vários pagamentos e benefícios. São muitos, são atraentes, estão sempre aumentando, mas mesmo assim, isso não tem muito efeito. Se ainda assim, os esforços do governo para convencer as pessoas a terem filhos forem bem-sucedidos, então, idealmente, a criança precisa de um avô. Educação pré-escolar em Taiwan dura 2 anos no jardim de infância. Não é obrigatória, mas é muito recomendada. Além disso, não existem jardins de infância gratuitos. Os públicos também têm custo, mas são bem mais baratos. 300 a 600 dólares por semestre contra 1.000 e 500 a 2.000 dos particulares. Mas para conseguir uma vaga em um jardim de infância público, é preciso ganhar na loteria. Literalmente, cidadãos e famílias de baixa renda têm mais chances, enquanto recém-chegados, quase nenhuma. As creches surgiram neste país apenas em 1986. Antes disso, não existiam oficialmente e funcionam de modo diferente das da Rússia. As creches em Taiwan são o primeiro estágio de socialização, onde as crianças aprendem habilidades importantes. Jardins de infância em Taiwan geralmente ficam perto das escolas. Isso não é só para usar a infraestrutura comum, mas também para transferir um pouco do trabalho para as crianças mais velhas. Os alunos costumam ir a jardins de infância após as aulas, ensinam as crianças a separar o lixo, limpar e fazem lição juntos.
Sim, aqui as crianças aprendem a separar o lixo. Isso é um ritual obrigatório, e elas são acostumadas a isso desde os primeiros anos de vida. Nos jardins de infância locais, educadores e voluntários são trocados com frequência para acostumar as crianças com mudanças nas pessoas ao seu redor. Chamam isso de habilidades de adaptação. Uma vez por semestre, todos os adultos que trabalham com as crianças em cada grupo são trocados, e as crianças também podem ser trocadas entre si. Acredita-se que isso ajuda os taiwaneses, na vida adulta, a se relacionarem melhor com outras pessoas. Em Taiwan, não dá para dizer que a creche é só para brincar, dormir e comer. Na verdade, ela se assemelha a uma escola básica de sobrevivência. Aqui não há muito conforto. As crianças aprendem, por exemplo, a dormir em sacos de dormir. Cada criança deve levar sua própria escova de dentes para a creche, para escovar os dentes antes do cochilo da tarde, e um saco de dormir. Crianças de 3 a 5 anos dormem em sacos de dormir e às vezes os levam para lavar em casa. Educadores garantem que as crianças troquem de roupa diariamente. Se a criança vier 2 dias seguidos com a mesma roupa, vão perguntar se está tudo bem, se ela dormiu em casa. As crianças usam aventais sobre a roupa para protegê-las ao desenhar, modelar ou brincar. Aos 6 anos, as crianças começam a primeira série do ensino fundamental, que dura 6 anos. As aulas vão das 7h30 às 16h. A semana escolar tem 5 dias. O programa de estudos inclui as seguintes disciplinas: mandarim, matemática, começando pelos fundamentos da aritmética até os princípios da álgebra e da geometria. Na 6ª série, ciências naturais, incluindo os fundamentos de biologia, física e química. Línguas nativas, taiwanês e Hakka, desenho, música e, a partir do 3º ano, inglês. Os alunos não têm a opção de escolher a escola, a matrícula é feita de acordo com a região onde moram. Por isso, muitos pais tentam matricular os filhos em escolas melhores, usando o endereço de parentes de outros bairros. Aos 11 anos, os alunos passam do ensino fundamental para a escola secundária incompleta, que é a etapa final da educação obrigatória. Nessa fase, a carga de estudos cresce bastante, já que o foco dos alunos é passar no exame nacional para entrar no ensino médio ao fim do 9º ano. O dia escolar pode se estender até às 8 ou até mesmo 9 horas da noite. O ensino na escola secundária dura 3 anos, do 10º ao 12º ano. O nível de pressão nessa etapa do ensino é maior do que durante o ensino na escola secundária incompleta. Agora, os alunos têm a tarefa de passar com sucesso no exame estatal para ingressar na universidade. Nas séries iniciais, o professor era responsável pela disciplina, mas no ensino médio, essa função cabe a um oficial militar designado para cada escola. Além disso, além das disciplinas do currículo geral, é introduzido o treinamento militar, que inclui o ensino dos fundamentos da defesa civil, treinamento militar básico e habilidades iniciais no manuseio de armas de fogo. Supõe-se que, em emergências, alunos do ensino médio assumam parte das responsabilidades na organização e execução de atividades de defesa civil. Essa cautela com o treinamento militar não é por acaso. O Exército é fundamental para o pequeno estado insular e é visto como forte devido ao apoio dos Estados Unidos da América. O Exército de Taiwan, com 22 milhões de habitantes, possui cerca de 170 mil militares e 510 mil reservistas. Falando sobre o equipamento, por exemplo, a base da Força Aérea de Taiwan é composta por caças de desenvolvimento próprio, o FCK, além dos americanos F-16 e dos franceses Mirage 2003. No total, o exército taiwanês possui mais de 740 aeronaves, das quais 290 são caças e 55 são aviões de ataque. Como Taiwan é uma ilha separada do continente por 150 milhas, a Marinha assume uma importância bastante grande para a defesa. Hoje, a Marinha de Taiwan possui 117 navios e embarcações de combate. Mas voltando à educação, a área do ensino superior, em Taiwan, é representada por uma grande variedade de instituições educacionais que podem ser divididas nos seguintes tipos:
Universidades, faculdades, institutos técnicos e colégios incompletos oferecem programas de 2 a 5 anos. No currículo dos estudantes do primeiro ano das universidades taiwanesas, há uma disciplina interessante, varrição. Ela tem um nome um pouco diferente, mas a essência é que todos os calouros são obrigados, durante todo o ano, a varrer e limpar o chão da universidade a qualquer momento. Eles podem escolher entre 7, H8, H14 horas, 15 horas ou 18, H19 mucu. Ao final do ano, é preciso ser aprovado nessa atividade, senão não será possível avançar para o próximo ano. Se o orientador considerar a limpeza do estudante insatisfatória no ano, a obrigação será prorrogada por mais um ano. As universidades em Taiwan são públicas ou privadas e todas cobram mensalidades, inclusive para taiwaneses. O sistema aqui é o de Bolonha, 4 anos de bacharelado, 2 anos de mestrado. No entanto, também existe o sistema de créditos, então é possível prolongar o mestrado para 3 ou 4 anos, só precisa pagar o dinheiro. As universidades ocupam boas posições nos rankings mundiais. A Universidade Nacional de Taiwan está entre as 100 melhores universidades do mundo e, ao mesmo tempo, permanece consistentemente entre as 3 melhores universidades da Ásia. Bem, e depois de se formar, trabalho. E aqui também é sobre dinheiro. Atualmente, o salário médio de um taiwanês é, convertendo, cerca de 95 mil rublos. Segundo estatísticas, em microempresas de até 15 funcionários, o salário médio é um pouco menor, cerca de 60 mil rublos. Em empresas com mais de 250 funcionários, o salário é de 134 mil rublos. Nas empresas de tecnologia da informação, salários podem chegar a 200 mil rublos. Já no setor público, a média é de 76 mil rublos. Em Taiwan, o imposto de renda para pessoas físicas é progressivo. Quanto maior o ganho, maior o imposto, a partir de 5% aí. Além disso, em Taiwan, há muitos museus bons. O principal deles é o Museu do Palácio Imperial Gugun. Ele abriga a maior coleção do mundo de artefatos, termos da cultura tradicional chinesa. Com cerca de 700 mil peças, a idade do artefato mais antigo é de 8 mil anos. Inicialmente, o museu ficava em Pequim, na Cidade Proibida, mas antes que os comunistas o tomassem, a inteligência chinesa levou praticamente todo o seu acervo para Taiwan. O Gugun é um dos 5 museus mais visitados do mundo, ao lado do Museu Britânico, Louvre e Museu Metropolitano de Nova York. Isso ocorre porque muitos chineses consideram obrigatório visitar a ilha ao menos uma vez para conhecer o país antes dos comunistas. No museu, por exemplo, pode-se tocar grandes barras de ouro que dizem transmitir agradável sensação de frescor. Com essa nota otimista, encerramos. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa viagem juntos por esse Taiwan tão colorido e contraditório. Não deixem de avaliar o episódio e compartilhar nos comentários o que mais impressionou vocês nessa cultura. E até os próximos episódios no nosso canal.